Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Kalinka Organiza Minha Vida, de volta aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos, vamos entrando e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é o que é ser mãe organizada. Aqui a gente atende muitas mães, aqui a gente fala diretamente com as mães, sejam muito bem-vindas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu tenho uma convidada super especial que eu vou chamar daqui a pouquinho para vocês, sejam muito bem-vindas. Olá, boa noite, boa noite. Programa Kalinka Organiza Minha Vida, de volta agora aqui no Instagram. A gente no mês aí de abril, a gente esteve lá no canal do YouTube fazendo as lives e a gente voltou agora pro Instagram. E voltamos com tudo, com uma super convidada, super especial, né? Olá, Rose, olá, hora de organizar, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Então é importante, né, a gente falar sobre maternidade e organização, que é exatamente o que vocês veem aqui no meu perfil. Dicas para que você, mãe, consiga organizar a casa, organizar seu tempo e ter tempo de qualidade. Nossa convidada já tá aqui. Vamos já colocar ela aqui para dentro, né? Deixa eu chamar ela. Vamos ver se a gente consegue. Rafa, você consegue fazer o pedido aí? Que aqui não apareceu para mim. Aí. Então, hoje o tema vai ser muito legal aqui para conversar com a gente. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite, Ra. Rafa. Ela tá conectando alguma coisa. Então, vamos já aproveitar e mandar o aviãozinho para uma mãe que você conheça, que queira bater esse papo com a gente, que é muito importante. O papo de hoje vai ser bem legal. Já manda o aviãozinho. Oi! Ui. Oi! Boa noite, Ra! Eu achava que não tava dando, não tava escutando. Eu falei, acho que ela deve estar olhando alguma coisa de microfoninho. Normal, tranquilo, né? Tava. Eu não tava conseguindo conectar aqui. Agora tá tudo certo. Legal, legal. E aí, como você tá, Rafa? Seja muito bem-vinda ao meu Instagram, que felicidade. Ai, obrigada, Kalinka. Obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo que tá entrando, que vai participar dessa... Deixa eu tirar esse brilho aqui, meu Deus. Participar dessa live, né? Tô muito feliz. Sabe que eu gosto muito de você, né, Kalinka? Depois eu até separei algumas fotinhos que eu vou publicar depois com a gente. Fotinho de quando a gente se viu pela primeira vez. Fotinho de quando você conheceu a Laís na conferência Personal Organizer Brasil. Hoje eu tava relembrando algumas coisas, assim. O Influence Minds que eu fui, eu tava bem gravidona, né? Já tava quase super! Então, foram momentos super especiais. E assim, eu queria até falar com o pessoal que tá em audiência. A Rafa é uma referência pra mim, né? O pessoal aqui que me segue são mães. E a Rafa sempre foi uma referência. Eu gosto porque a gente tem não é só profissionalismo, mas uma amizade desde então, né? Então a gente sempre tá aí conversando, batendo um papo sobre maternidade. A gente já foi até lá no Clubhouse falar sobre maternidade. A gente tá sempre conversando. Então a minha audiência hoje vai conhecer a Rafa, para quem não conhece, que eu acho difícil, o maior canal de organização do Brasil, uma referência aí pra gente, não só como profissional, como mãe, como tudo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí, né, dos seus filhos. Acho que o pessoal conhece um pouquinho para você, o pessoal que não conhece ainda o canal poder conhecer e depois eu falo um pouquinho de mim para sua audiência me conhecer, tá bom? Tá ótimo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, mas todo mundo me chama de Rafa. Rafa Oliveira. Não, Rafaela. Em cima da internet inteira, né, Rafa? Não, você sabe, Kalinka, que Rafaela, meus pais me chamavam Rafaela quando eu aprontava alguma coisa, ou quando estavam bravos comigo. Aí todo mundo sempre me chamou de Rafa, Rafinha e tal, então é Rafa. E eu tenho 2 filhos, tenho a Alice, de 11 anos, e o Arthur, de 6 aninhos. Legal, então. E é engraçado, eu conheci ela, você já tinha, né, a Alice, depois eu acompanhei né, quando teve o Arthur, então a gente acompanhou toda a sua vida, a gente sabe como é que é ser isso, principalmente a profissão, tudo, então eu acho muito legal trazer isso. E eu queria primeiro me apresentar para sua audiência, para quem não me conhece, eu sou a Kalinka, eu sou personal organizer, mas eu me apresento como consultora em organização e produtividade, agora focada em mães, então eu tento ajudar as mães a se organizarem com esse foco. Baby Planner, Baby Organizer, então eu ajudo as mamães aí de primeira viagem a organizarem os planos, porque uma nova vida vem chegando, então a gente sabe o quanto é complicado para quem é mãe de primeira viagem, né, Rafa? Depois que você tem o segundo, você já sabe tudo, mas na primeira vez a gente tem que descobrir altas coisas aí, né? Então, eu peguei um texto que eu queria ler para a gente poder introduzir o nosso assunto.
É, eu fiz esse texto, foi em junho do ano passado, que é o que é ser mãe organizada. Foi um post que eu fiz só para a gente introduzir um pouquinho. E foi um post muito comentado, muito compartilhado, muitas marcações, porque eu acho que tocou o coração das mães. Então eu vou ler esse texto para depois a gente bater um papo realmente sobre o que é ser mãe organizada. Ele é assim. O que é ser uma mãe organizada? Não é ser perfeita, não é ser super-heroína, não é dar conta de tudo, não é saber fazer tudo, não é estar sempre linda, não é estar sempre disposta, não é estar sempre certa. Sim, ser mãe organizada é sempre dar o seu melhor, mas reconhecer que você pode falhar, pode errar, pode não querer fazer, mas confiar na sua intuição e usar todas as ferramentas, metodologias e técnicas para ajudar a ser você. Ter criança em casa, seja bebê ou adolescente, é ter coisas fora do lugar. Mas ser mãe organizada é saber como fazer que todos participem da organização. Nunca imponha nada para todos na sua casa. Peça colaboração. Você não precisa fazer tudo sozinha. Quando tiver consciência disso, você conseguirá. Olha que texto que eu escrevi, vai fazer um ano aí, e foi muito bem compartilhado, porque é a cobrança, né? Total, parabéns, maravilhoso. É isso mesmo, você conseguiu traduzir o ser mãe organizada e sem neuras. E conta aí um pouquinho sobre essa sua experiência com a maternidade, quando a gente conhece um pouquinho da sua história com a organização e o que hoje você vem falando da maternidade com a organização, que você gosta bastante desse tema de comentar, né? Essa cobrança que a gente tem já de ser mãe. Sim, né? Sempre, né? A gente sempre vai se cobrar, né? A maternidade, será que estou sendo uma boa mãe? A gente sempre quer melhorar, né? E realmente, às vezes, vem o sentimento de culpa, o que eu acho que a gente também tem que deixar de lado, porque a gente tem que fazer até onde a gente consegue, até o nosso possível, né? A gente não consegue fazer 100%. Até porque, no meu caso, eu aprendo todos os dias um pouquinho com os meus filhos, né? Porque eles vão mudando muito, né? São fases diferentes. Quando era bebê, era uma fase. Quando estava andando, era outra fase. Hoje, a Alice é uma pré-adolescente, então é uma fase totalmente nova para mim. Eu vou tentando resgatar, né, a minha memória de quando eu era pré-adolescente ou adolescente, o que é muito diferente, né? Na minha época é totalmente diferente. Coisa, né? Muita Exatamente. Isso, exatamente. O Arthur também, 6 anos, cheio de energia, bagunceiro. Aí a gente está trabalhando nessa questão da organização. Eu sei que não é fácil, eu falo que é um trabalho a longo prazo, né? Que precisa de repetição, precisa de paciência também, porque, enfim, a gente acaba aprendendo paciência, né? E também não se cobrar muito com essa questão, né? E uma coisa assim que eu tento transmitir para os meus filhos, todo o amor que eu tive, que os meus pais me deram, e eu tento, por exemplo, a forma que eles me educavam, que agradeço muito, né, como eles me educaram, e eu tento melhorar ou tirar. Isso não vou fazer porque isso aí não funcionava, porque meu pai e minha mãe, eles não conversavam muito com a gente, sabe? Então eu senti essa necessidade. Então é o que eu tento hoje melhorar com os meus filhos. A conversa, de saber como é que foi o dia, né? Ser amigo e ser amiga e ser mãe ao mesmo tempo. O diálogo é muito importante com os filhos, né? Da parte do relacionamento e tal. Esses dias eu perguntei nos meus stories sobre qual era a maior dificuldade de ser mãe. E as pessoas responderam sobre educar. Exatamente foi o que você falou. Porque tudo mudou, né? A sociedade mudou, as coisas mudaram, as regras mudaram. Então, o que era dos nossos pais, dos nossos avós, hoje já é completamente diferente. E às vezes a gente não sabe o que é certo, né? E aí a gente fica com medo de ensinar errado, de fazer alguma coisa errada. Então, existe esse conflito interno, né, Rá? Totalmente. Eu lembro, Karin, que a Alice, né, que foi a minha primeira filha, que, né, não vem com manual de instruções, por mais que a gente leia um livro grosso, se pegue vários conteúdos ali na internet, enfim, mas na verdade cada criança é uma criança e cada rotina é uma rotina. Lógico, você pode se inspirar nas dicas, mas aplicar ela 100%, às vezes não dá certo porque a criança é diferente. Então, o que aconteceu? Quando a Alice era bebê, ela tinha muita cólica, ela até os 4 meses ela teve muita cólica. Então, ela chorava e eu não sabia o que fazer. E aí eu lembro que uma amiga minha é pediatra e foi pediatra dela por um tempo, e ela não tinha filho, a Lau, sabe? E ela falava pra mim, ai, Rafa, não faça isso, porque não sei o quê. Aí eu só pensava assim, ela tá falando isso porque ela não tem filho, sabe? E aí eu pensei, e eu escutava muitas, as pessoas, elas falam muitas coisas, ai, faça
palpite, aquilo, né? O povo adora dar isso, palpite. palpites. E aí a cabeça fica assim, meu Deus do céu, eu não sei mais nem quem que eu escuto. Aí, a partir do momento que eu comecei a seguir os meus instintos, as coisas começaram a mudar, porque quem conhece melhor o meu filho somos nós, né? Então, isso começou a mudar. Então, aí a Lau, essa minha amiga, teve filho depois e ela mesma chegou para mim e falou assim: ai, Rafa, lembra que eu falava isso? Então, agora eu tô vendo que realmente Não é é bem só assim. passando mesmo. Eu acho que Isso. eu senti isso, inclusive, porque eu já atendia mães antes de ser mãe, como baby organizer, como baby planner e tal, eu fazia atendimentos, e você sabia tudo na teoria. Viver isso na prática dá uma outra visão, dá um outro relacionamento, você aprende. E eu vi que realmente as coisas são diferentes. Então, hoje, sendo mãe, fica muito mais fácil eu ajudar uma mãe na organização, porque eu sei quais são os sentimentos, eu sei quais vão ser as dificuldades. Eu passei por algumas coisas que outras mães não passam. Foi o que você falou, cada criança é diferente. Então, é importante a gente respeitar. Quando eu escrevi esse texto, eu falei exatamente sobre isso, né? Cada criança é única. E a gente vive, Isso. o povo vive dando palpite na nossa vida. Faz isso que funciona. Mas a intuição é nosso melhor aliado nessa hora, né? A De ser intuição, mãe eu acho que é a também intuição. é intuição, com certeza. Mas eu acho que o que atrapalha também, Kalinka, é o comparativo. Do tipo, ai, o meu filho já está escrevendo. Aí eu vejo, puxa, o Arthur ainda não está escrevendo, tem a mesma idade, mas assim, eu não posso forçar porque aquela criança é diferente que o Arthur. Essa questão da gente, a gente já se compara naturalmente, nós adultos, né? Então a gente acaba comparando também as fases, né, dos nossos filhos. E cada um cresce com um gráfico, né? Então não tem que comparar. E tem muitas mães que se preocupam muito. Ah, mas o filho da fulana é assim, o meu não é assim, sabe? Isso faz a gente Começa não sofrer, mas senta, na não verdade anda, cada um não tem seu ritmo. come. Isso, é verdade, com certeza, é bem isso mesmo. Compara desde o comecinho. Ah, meu filho nasceu maior, o meu filho é mais gordinho, o meu filho... A gente vive nesse mundo de comparação, mas porque a sociedade mesmo faz a gente comparar, a gente quer sempre ser melhor. E eu acho que é essa cobrança que nos traz a culpa, às vezes, né? De comparar. Eu É, sou muito leve quanto à exato, maternidade, porque sempre aí a gente fui. quer. Não, é isso mesmo. A gente acaba comparando e não chega naquilo que a gente realmente pensa e quer, e aí a gente se sente mal. Puxa, não tá sendo do jeito que eu tô pensando, sabe? Mas imagina, não tem nem o que pensar sobre isso. Cada criança, por exemplo, a Alice é uma criança, o Arthur é totalmente diferente da Alice, eles são irmãos, né? Tipo, não dá E para tem a mesma entender. mãe, né? A mesma A mesma criação. mãe, mesmo pai, a criação é a mesma, então é de criança para criança, de personalidades diferentes, né? Ó, deixa eu conversar aqui um pouquinho com a nossa audiência. Quem aqui já é mãe, coloca aí, sou mãe de 2, sou mãe de 1. Coloca o nome aí do seu filho pra gente conhecer quem tá aqui com a gente, pra gente interagir com vocês. Você que é mãe, que quer se organizar, que quer ter uma, né, uma vida mais organizada, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Estamos aqui fazendo uma sessão de desapego, descarrego, para poder falar um pouquinho sobre a maternidade. Então, se vocês quiserem colocar aí, fiquem à vontade, que é um papo bem descontraído. Ó, o pessoal tá falando parabéns pelo seu trabalho, Deus te abençoe. A Rafa é uma linda mesmo, né, gente? E o pior é que assim, ela é linda Obrigada. por dentro e por fora. Assim, Você também. é fofas demais. Ó, sou mãe de 3, sou mãe de uma princesa, Maria Vitória, mãe de 1, mãe de 2. Aí, ó, tá vendo, pessoal? O pessoal já tá me Muitas cobrando, né? mãezinhas. Porque o pessoal já tá me cobrando o segundo. Ah, normal. Normal, me cobra o terceiro já. Isso, ó. Você vê, Olha as lá, pessoas cobram. Por exemplo, você tá namorando, quando é que você vai casar, né? Quando você né? É casa, você vai bem ter isso. filho. Tem um que é 2. Sabe como se chama isso? Vida. Tá, gente? Isso é traduzido em vida. As pessoas cobrarem as Isso. coisas de você é normal e a gente tem que saber lidar, né, com essas especulações, expectativas, não se cobrar e viver a nossa vida. Isso que eu acho que é o mais importante, sem cobrança. Deixa eu te Não, contar e um outra fato. coisa, até por um outro lado, tem mulheres, até eu tenho amigas minhas, que não querem ser mãe, não querem e Isso, ponto. E tem exatamente. outras coisas que fazem elas mais felizes. Então, eu acho que também tem essa questão. Se a gente não quer ser mãe, tudo bem, né? Não tem essa coisa, toda mulher precisa ser mãe. Eu acho que não é bem por Sim. aí, né? Não, é essa cobrança, né? Toda mulher tem que ser mãe, ou tem que casar para ser mãe, tem uma série de especulações. Então hoje a gente tem que viver uma vida mais tranquila. Primeiro pensar na gente, Isso. para depois tentar ouvir os outros. Eu acho que quando você falou da sua série, né, do lançamento do seu curso sobre a organização interna, o quanto ela é importante pra gente, né?
Então, acho que é isso que as pessoas agora na pandemia pararam para pensar sobre essa organização interna, para saber e não ficar ouvindo a opinião dos outros, né? Porque é tanta gente falando na nossa cabeça que se a gente ouvir, a gente sai completamente fora do controle, né? E já começa, a gente começa a já ter as pitadinhas na gestação, né? Muita gente dando palpite. Você sabe que eu recebia tanto palpite, assim, de gente falando, que eu falo assim, que depois até quero saber de você, qual que foi que você escutou, assim, mais assim, uau! Eu lembro que quando eu tava grávida da Alice, acho que eu tava mais no final da gestação já, e eu tava com bastante azia, né? Normal, né? Porque tá tudo apertando ali. Aí eu escutei, acho que não foi uma vez, escutei de outras pessoas. Ah, isso aí é porque o bebê vai ser muito cabeludo. Ah, eu ouvi essa também. Essa é tradicional, né? Tradicional. Uau, mas o que tem a ver, né? Tipo, mas você vê, é uma coisa que provavelmente escutou da geração passada, da avó, da mãe, mas é engraçado, né? Eu dou risadinha assim, mas, né? Tipo, oi? Ah, tem uma série de coisas que o pessoal faz, né? Barriga pontuda, barriga mais retinha, é menino, e você vai tentando, às vezes, não dá nada certo. Mas então, agora você sabe de uma coisa, Kaline, que todo mundo falava da barriga, do formato da barriga, né? E eu falava, até parece, né? Você teve um menino e uma menina, né? Então você sabe. Então, como eu tenho menina e menino, a minha barriga foi totalmente diferente uma da outra. A da Alice era mais espalhada, assim, eu fiquei muito mais inchada, tudo. E do Arthur realmente era uma barriga menor, eu engordei bem menos, era pontudinha. Tipo, eram duas barrigas diferentes. Eu penso, putz, será que pode ser que seja verdade, né? Tem coisas que são ditos populares, tem coisas que a tradição você vai observando, né? A evolução e vai vendo isso. Uma coisa, eu tive azia durante a gestação inteira. Eu passei muito mal durante a gravidez inteira. Eu tenho refluxo, né? E pra você ter uma noção, eu só descobri que eu tava grávida com 3 meses. Eu já estava de 3 meses quando eu descobri que eu tava grávida. Por quê? Como eu já tinha refluxo, eu achei que o refluxo era, né, tranquilão. E aí, depois que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a passar mal a gravidez toda. E eu não engordei durante a gravidez. Eu não aumentei meu peso. Eu, inclusive, diminuí meu peso. Jura? Em toda a gestação? Em toda a gestação. Eu estava com 9 meses com o peso que eu estava no começo da gravidez. Ou seja, eu estava passando tão mal. Engordei da Alice, da Alice eu engordei geralmente muito. O pessoal engorda 10, 20, né? 10, 20 quilos. Eu da Alice eu engordei acho que 17, do Arthur foram 10. Então, pra você ver como é diferente de cada mulher. Eu, como passei muito mal, e a minha preocupação era o bebê estar bem, né? Não tava ganhando peso, tava complicado. Mas a gente foi fazendo um acompanhamento todo. Mas eu passei mal. Então, eu perdi muito peso. E aí, ficava o mesmo peso que eu tive no começo da gravidez era o que eu tava. Eu tava com 76 quilos. E no final da gravidez eu tava com 77. Foi 1 quilo, assim, a mais. Só que mas é difícil, né? Não engordar nada, assim. Mas você comia bastante? Você comia bastante? Eu sou normal da comida. E eu tenho tendência a engordar, né? Eu tenho os meus pais, né, eram obesos, eu tenho essa coisinha, já sou mais gordinha e tal. Mas não, durante a gravidez, então, a gente vê que às vezes o organismo também é diferente pra mulher, né? Claro. E eu tava preocupada com estria, com isso, todo mundo dando palpite, chupei tanto limão, comi tanta coisa pra não ter azia, que são aqueles ditos populares, né? Então, sim. Ó lá. As barrigas eram iguais e tive menina e menino, tá vendo? Então, a gente tem aí alguns ditos. Então, não dá pra saber. Pra mim foi bem diferente. Daí você pensa, eu acho que era verdade o que aquela pessoa falou, né? Menino assim, menino assado. Mas a real é que a da Alice eu meio que chutei o balde mesmo. Só que dos dois, eu fui pra academia até onde deu. Da Alice, eu só não consegui até o final da gestação ir pra academia, tudo, por conta da gripe, que a gripe HN1. Você sempre tive que ficar em casa. Física, né, Rafa? Você sempre exato. E quando tive que ficar em casa, até porque era uma novidade também, não tinha vacina, aquela coisa toda, aí que eu comecei a sentir dor nas minhas costas, comecei a ficar ansiosa, comecei a comer mais, sabe? Então, atividades físicas nas minhas 2 gestações foram, assim, maravilhosas. Do Arthur, eu fui até o 9º mês, e eu lembro que tinha umas senhorinhas na academia que elas chegavam, menina, não carrega tanto peso, tal. Mas como eu faço há muitos anos, né? Então eu já tenho ali, já é uma continuidade, né? Então é diferente que alguém que nunca malhou vai começar a malhar grávida. É diferente, né? Eu tinha personal, então tinha um acompanhamento, tudo. Mas assim, o que foi assim, ter uma gestação muito tranquila foi essa atividade física junto.
eu acho que a base de todo ter uma gestação tranquila é o que você falou, é informação. A gente lê muito, mas as coisas não saem no script, não existe um roteiro pronto. Você se informar é importante, saber como é que é a amamentação, como é que é o que eu preciso, né? Quando eu vou ajudar mães, eu falo, isso aqui é o que a gente supõe que seja necessário, mas pode ser que depois a gente descubra que você vai precisar de uma outra coisa, porque elas vêm cheias de ideias, mas assim, mas se você tá com vontade, você quer dessa forma, você quer algo mais, porque para a primeira gravidez, às vezes as pessoas gastam a mais porque é a primeira expectativa, e a gente não pode perder esse sonho, também não pode, né, sair cortando, não gasta tudo isso não, que você não vai precisar. Não! Se você quer, se você tem vontade, tudo bem. E deixa eu te contar uma curiosidade. Eu tenho um quarto montessoriano aqui na minha casa, e desde que a Laís, eu soube que estava grávida de uma menina, eu queria um quarto montessoriano, porque eu aplico a técnica há muito tempo, eu sou uma estudiosa dessa área, e sempre gostei da metodologia e da independência que, né, o método ensina. Só que eu também sofri preconceito, que era a criança vai dormir no chão. Ai, sério? Até isso? Sério. Por quê? Os mais velhos, não imagina, dormir no chão, não, é berço, tem que comprar berço, tem que comprar aquilo. Então, até quando a gente acha que tá o auge, né, da informação e tal, você sofre alguns preconceitos. E é uma escolha, né? Meu marido também não sabia o que era o método Montessori. E ele, falou, tá bom, você cuida do quarto, nem vou me meter. Mas eu tive que explicar o que era. E até hoje eu acho legal, porque quando eu explico para uma mãe, a mãe fala assim, nossa, que legal, que interessante. Só que quando eu vou, às vezes, com algumas mães, por mais que eu saiba e eu acho o método importante, eu não vou impor isso para elas, porque ela tem a escolha dela. Se ela quer um berço, se ela quer de repente um Moisés. Então eu dou as opções para que ela possa... Mas ô Kalinka, agora até fiquei curiosa, mas qual que era o real, assim, de não dormir, pela criança dormir ali no chão? Medo de cair, de se machucar, alguma coisa disso ou não? Na verdade, por ter que ter deixar a criança no chão. Porque assim, a gente sabe que mas não queda fica no chão, né? Fica no chão, mas fica no colchão, bonitinho ali, com gradinha. Sim, era uma caminha, bonitinha. Normal. Você fala método Montessori, a criança vai... Por quê? Você pode pegar um colchão no chão e colocar, né, uma caminha pequenininha, mas a cultura mesmo, né, fala, não, tem que ter um berço. E a gente sabe que as quedas de berço são muito grandes, né, depois que a criança já começa a escalar tal. Então, eu já queria deixar ela exatamente na caminha e coloquei tapete no quarto para que ela começasse, na hora que ela começasse a rolar, já começasse a sair. E foi muito legal, porque ela começou a se movimentar muito rápido, ter essa autonomia e foi muito legal. Mas sofri preconceito em relação a isso. Vai deixar a criança Gente, sério? Eu nunca imaginei isso. Sério mesmo. Ó, a única coisa que eu fico pensando, porque eu já tive essa cama também, do Arthur, só que daí o Arthur tá com 6 aninhos e acabou ficando muito pequenininha, né? Eu recebi até de uma empresa, foi de uma campanha que a gente lançou, foi bem legal. A questão, assim, eu fico imaginando só, por exemplo, um bebê, né? Que você vai colocar o bebê no chão. Fico imaginando, às vezes, dar alguma coisa nas costas, assim, sabe? Uma travada? Não, porque o colchão tem a densidade de um colchão normal, de um berço. É super não é nem do bebê, é da mãe agachar, sabe? Então, de agachar, de dar um mau jeito nas costas. A questão também era essa, né? A cesárea. Quem tá operada fica agachando, abaixando tudo. Eu tive cesárea, né? Eu tentei o parto normal, fiquei em 12 horas de trabalho de parto, mas acabou tendo que ser cesárea. Mas foi super tranquilo de agachar, porque tem um jeito certo de agachar, a cama não é, assim, jogada no chão. Então, tem tudo isso que leva a questões. Mas aí, assim, você tem que ser informado sobre o assunto para não dar esse tipo de problema. Rafa, estão fazendo umas perguntinhas aqui. Tem um perfil que falou, sou eu na vida. Você acha que se O identificou? pessoal está perguntando o que a gente está achando da falta da interação das crianças agora durante a pandemia. Os seus filhos estão indo para a escola, eles estão ficando em casa. Como é que está sendo aí para você que já tem eles na escolinha? Olha, eles voltaram 100% agora presencial, faz pouco tempo que liberou aqui em Curitiba. Mas assim, a maioria das vezes foi em casa mesmo, aula online em casa. A Alice já tem 11 anos, então ela já tem a responsabilidade, ela mesma tem a organização, então ela já acompanha, ela já sabe se virar ali na hora de estudar. O Arthur não, né? Porque ele tem 6 anos e tá na fase da alfabetização. Ele entrou pro primeiro ano. Eu fiquei um pouco receosa, porque como é uma fase de alfabetização, que é uma fase muito especial da criança, né? Do ler e do escrever, como que você vai aprender a escrever tendo aula online? Então, por exemplo, a escola do Arthur e da Alice é integral, eles estudam num colégio internacional.
Então, o ano passado foi mais light, assim, sabe? Agora, este ano, eles colocaram uma carga horária das 8h30 às 4h30 no online. E eu acho que para uma criança de 6 anos é, assim, absurdamente demais, né? Porque Sim, nós online. adultos focamos até um certo período, né? Que seja 30 minutos, 40 minutos. Imagina uma criança de 6 anos. Então, o que que eu percebia? Eu entrava no quarto dele, e até porque eu não podia ficar ao lado dele, porque eu também tenho que trabalhar, né? Mas como o meu escritório aqui é ao lado do É, quarto, então é eu ficava mãe, meio... ser mãe tem que Não trabalhar. Você adianta, falou né? de mãe. Não, não adianta, eu tava ali de anteninha ligada. Aí, às vezes, eu abria o quarto, tava com o cesto do lixo na cabeça, tava com a Amora mostrando. Então, eu não tenho maturidade, né, para fazer a aula. E assim, eu tentava inverter os papéis, porque para o professor da aula online deve ser, assim, muito difícil. Porque para nós, gravar vídeos, né, já é muito difícil. Para quem nunca gravou e começar a gravar, é muito difícil. Agora, imagine para um professor ter que fazer toda a aula e passar esse conteúdo no vídeo ali, né? Tem pessoas que são tímidas, enfim. Então eu via os dois lados, assim, que não era difícil para ninguém. Mas assim, para uma criança de 6 anos ali no online, dependendo de como eu acho uma carga muito grande e a criança fica ansiosa, o Arthur tava roendo mais unha, então foi muito delicado. Aí quando graças a Deus, assim, foi liberado, pelo menos pro primeiro ano, no começo, por conta da alfabetização, aí foi um alívio, assim, sabe? Que, querendo ou não, eles sofrem, as crianças, só que eles não sabem se manifestar. Eles se manifestam assim, tem crianças que roem unha, tem crianças que ficam chupando cabelo, tem crianças que são muito agitadas, então é um sinal de que alguma coisa não tá legal ali, sabe? A Laís já tinha começado na escolinha, né? Já estava super bem, tinha se adaptado muito legal, tinha vários amiguinhos. Só que agora ela ainda continua comigo, né? Aqui em São Paulo não voltou. Então ainda Não tá voltou? meio. Não. Então a gente ainda tá. Eu tenho ficado com ela, a gente tem feito aqui a organização, tem trabalhado em outros horários alternativos, que é isso que a gente fala muito, né? Mães que não têm outra opção, mães que não têm uma rede de apoio para cuidar, mães que cuidam sozinhas. Então a gente está aqui falando com várias mães de vários perfis diferentes. Então aí é legal a gente até falar disso. Qual é a prioridade do momento? A gente está no meio de uma pandemia. Então, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né, Rafa? Por causa dos Com nossos filhos, certeza. e é normal. Então, a culpa tem que sair daí. Não pode você ficar se sentindo culpada, porque o De jeito momento é nenhum. um momento delicado. Então, tem mães que Exatamente. tiveram que parar de trabalhar sim para cuidar dos filhos, e tudo bem, tá? Agora é o momento, daqui a pouco a gente vai conseguir, a gente sabe o quanto a gente tem que trabalhar. Eu me divido em duas, eu tenho que trabalhar e também cuidar dela. E às vezes eu peço ajuda, às vezes que eu tenho alguma coisa para fazer com o cliente, eu peço para minha sogra ficar com ela, mas durante algum tempo eu não podia nem deixar com a sogra por causa do risco. Então tem várias coisas envolvendo aí a maternidade. Mas o que me, Mas o acho que que me todo dói. mundo ficou mais ou menos nesse Brasilzão, ficou nesse mesmo barco mesmo, né? A gente se viu assim realmente num quadro assim que a gente nunca nem imaginou, né? Transferir toda essa didática, todo o ensino no online, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu vou fazer algum tipo de curso, eu preciso presencial. Eu sou da pessoa que eu já fico tanto nesse mundo online que eu preciso estar Dá ali, o tirar escape. minhas dúvidas. Parece que eu tenho uma segurança mais quando uma pessoa está do meu lado me ensinando do que no online ali, sabe? E uma coisa que eu sinto falta, que foi o que comentaram aqui, sobre a falta dela conviver com outras crianças. E isso eu senti, ela tá com 2 anos e meio, então eu tento ao máximo que eu tô com ela, ela tá o tempo inteiro brincando comigo, que sou uma adulta. Então, às vezes, eu ligo sim uma televisão, coloco crianças no YouTube para ela interagir, eu coloco as bonecas para ela poder sentir que por mais tentar ver se ela consegue conviver em grupo, né? Porque se ela aprender a Uhum. brincar sozinha, só ela, às vezes é difícil. Às vezes eu mesmo faço a fala das bonecas, às vezes ela não tá brincando comigo, ela tá brincando com a boneca. São coisas para poder incentivar essa coisa da sociedade. Porque a gente sabe que algumas crianças vão ter isso, né? Algumas crianças estão mais chatinhas em casa, estão Com estressadas certeza. sim, porque não tem como brincar, não tem como sair. Eu moro num apartamento que eu não tenho espaço externo para ela correr. Então, ela corre pela casa, às vezes eu quero sair só para dar uma voltinha com ela no bairro. Então, a gente sabe o quanto isso é difícil, mas a gente tem que pensar que é um momento único agora, daqui a pouco quando passar, tal, porque agora a prioridade é a nossa saúde, né? O pessoal Isso, está perguntando se a gente isso. tem medo, né, de contaminação. Todos nós temos, né, Rafa? Claro, claro, com certeza. Mas essa questão de você também destinar um tempo
para o seu filho é assim fundamental, né? Por exemplo, quando a gente fala em prioridades, listas de tarefas, a gente já pensa no trabalho, né? Fazer listar tudo que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente não tem que colocar o que é prioritário na frente. Então é tentar jogar lá na frente a família, né? Nem que seja assim, fica lá 20 minutinhos, mas aqueles 20 minutinhos com qualidade. Porque às vezes a criança, ela tá perguntando, mãe, já vou, já vou. Só que o já vou, só de você perguntar, mas o que que você quer? Às vezes é uma coisinha assim, pronto, você já respondeu, já não, né? Então é tentar entender o seu filho. E acho que isso é o grande diferencial. Tem criança pequena que faz birra, que tá ali, porque a birra nada mais é do que assim, é alguma coisa que ela ela quer tá avisando de alguma forma o que está acontecendo. Então, se você entende seu filho, você entende o porquê que está acontecendo ali, por que ele está com aquela birra. Será que ele está cansado? Será que ele está com fome? Então, é entender melhor o filho. Eu lembro da Alice, Kalinka, quando a Alice tinha uma rotina de sono, né? Ela dormia, tipo, 8h30 da noite ela dormia já. Isso todos os dias. O que eu achava ótimo, assim, porque a Alice era uma criança muito tranquila, até eu também tinha minha vida depois, enfim, a rotina é muito importante para as crianças, né? E aí, por exemplo, se eu um dia, uma sexta-feira, né? Vou no final de semana, vou no shopping, né? Numa sexta-feira, vamos pensar assim, vou no shopping lá, sei lá, 8 horas, que é o horário que ela vai dormir, no shopping. O que acontecia? Era sempre no estresse, porque ela começava a chorar, começava a gritar, porque ela estava cansada. E eu estava levando ela no ambiente ali que ela estava cansada ali na hora, muita rotina, iluminação, né? Muita gente e tal. Então, saiu totalmente da rotina. E aí eu penso, puxa, será que de repente não dava para ter levado ela antes ou passar por um outro dia, sabe? Porque, né, tem tudo isso. É entender o filho. Eu acho que essa criação de rotina é o que eu falo até para as mães que eu vou ajudar na organização, né, da chegada do bebê, é montar essa rotina desde cedo, entender. Quando você monta uma rotina para a criança, você entende que a partir de tal momento não dá para você fazer uma outra atividade, porque ela vai ficar nervosa, estressada, cansada, e aí você vai ter as birras. Então a gente sabe que muito isso é compreender os momentos dela. Às vezes ela quer uma atenção. Eu falo muito de tempo de qualidade aqui no meu perfil, Rafa, porque eu vejo muitos pais que estão ali com os filhos, mas estão o tempo inteiro desconectados dos filhos, e às vezes esses 20 minutos preciosos sentado, focado no filho, o filho fica tão feliz com aquele momento que depois você pode fazer as suas coisas sem ter problema. Então, às vezes a gente acha que 10 minutinhos a gente vai perder um tempão, e não. E às vezes é isso que ele tá precisando, só aquela atenção específica para poder fazer. E eu faço isso muito com ela. Às vezes eu falo assim, mamãe tá ocupada. Esses dias eu ouvi ela falando para mim, não vou falar com você porque eu tô ocupada. Ela tava brincando e não queria que eu brincasse com ela. Eu falei, Então, ela começa a compreender que existem momentos em que eu não posso dar atenção porque eu tava fazendo uma coisa urgente, né? Então, ela falou, brincou comigo. E eles são reflexo do que a gente faz, né, Rafa? Totalmente. Totalmente. É bem isso mesmo. É que nem a Nanda, não sei se você já, a Nanda psicóloga, que ela fala só sobre crianças. É muito legal o Instagram dela. A Psibama, é maravilhosa. Adoro. E ela, uma vez eu fiz uma live com ela, ela falou do copinho. A gente tem que encher um copinho de atenção. Adoro. É muito legal. Assim, a gente, será que o copinho não tá muito vazio? Vamos encher um pouquinho mais esse copinho aí de atenção para os nossos filhos. Isso é muito legal, assim. Quando eu vejo que ela tá meio assim, sabe? Quero colo. Eu falo assim, acho que o copinho não tá muito cheio ainda. Deixa eu dar um colinho pra ela, porque hoje eu fiquei mais... fazer um almoço, deixei um tempinho. Então, vamos lá. Aí sento, brinco e tal, e depois a pouco ela já tá mais alegre, mais despojada e tá mais assim. Sim, exatamente. Agora falando assim dos filhos mais velhos, né? Que nem a Alice pré-adolescente ou adolescente, que tem todo o problema não, né? A questão do hormonal ali, que os hormônios estão ali, né? Até uma amigona minha é psicóloga que cuida mais dessa parte de adolescente. Eu converso muito com ela e ela fala assim, Rafa, eu tô atendendo muitos adolescentes que estão super ansiosos, estão depressivos, estão carentes porque estão em casa, mas ao mesmo tempo os pais estão ali e não dão atenção. É difícil porque às vezes o adolescente ele quer se fechar e não quer ali que o pai fique no quarto, enfim, mas acho que tem outras formas de dar atenção, né? Então é tentar ligar o alarme mesmo, porque às vezes ele quer uma atenção e não sabe como passar isso, né? Ai, mãe, tô precisando, tô carente e tal. É ficar sempre de anteninha ligada mesmo. Sim, isso é muito importante. E a pandemia fez as pessoas acharem que estão fazendo, muita gente trabalhando em casa e não separa um tempo em família.
para sentar, jantar e conversar, para assistir um bom filme. Então, esses momentos também de lazer também devem ser feitos em casa, já que a gente não está podendo sair para se divertir, a gente tem que trazer a diversão para dentro de casa. Então, aí a gente falou de várias organizações dentro de um espaço, né, que é a nossa casa. A gente tem que se organizar para o trabalho, tem que se organizar as rotinas da casa, que você dá várias dicas lá maravilhosas no canal. Quem não segue, Organize Sem Frescuras, né? Ali de limpeza para dar agilidade, né, para a gente poder ganhar tempo ali. E também a rotina do lazer, né? De poder conversar com os filhos, brincar, de estar com o marido, de estar com a esposa. Isso também é importante, a gente também reservar esses momentos, né? É resgatar a família, né? Uma parte muito boa da pandemia foi quando eu fazia almoços praticamente todos os dias em casa. Então, a questão do almoço em família, né? Porque como os meus filhos, eles estudam num período integral, eles almoçam na escola. Então, é uma coisa que eu sinto muita falta disso, assim, sabe? Então, a reunião em família, colocar a mesa ali do almoço, é muito gostoso isso. Não, então, isso é o mais interessante. A gente está falando aqui de maternidade, de organização. A organização, ela vem para nos ajudar a levar a maternidade com mais leveza, né? Isso. Mas sem cobrança, né, Rafa? A gente sem cobrança. Sem cobrando. Sem cobrança. O que eu vejo assim, até vou fazer o convite, até se você me der licença. Eu retornei agora a minha coluna lá no perfil da revista Crescer, que fala muito sobre comportamento, família, tudo. E eu adoro compartilhar as dicas desse mundo, né? Família, criança, lá no perfil da revista. E aí, até agora, na semana passada, não, acho que faz uns dias atrás, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas e daí eu gravo um vídeo respondendo, né? E aí, até eu vi as perguntas que colocaram lá, brinquedos, Kalinka. Foi, assim, a pergunta campeã. Até quero ver o pessoal aí que tá comentando como é que tá a bagunça dos brinquedos. Que foi, assim, unânime. Tipo, a bagunça dos brinquedos. Eu também recebo muito essa pergunta. O que eu faço? Não aguento mais, eu não sei o que eu faço. A casa tá ficando muito desorganizada, porque vejo brinquedo e tal. Então... eu acho que é uma coisa, você vê que é uma coisa que é normal, entre aspas, né? Mas criança tem brinquedo e brinquedo tem bagunça, normal, né? É tentar lidar com isso na casa, né? Porque o que eu vejo? Que as mães acabam se cobrando muito, muita bagunça, acaba ficar guardando toda hora os brinquedos. Então, é tentar pensar assim... As crianças, elas estão passando por essa fase, né? Elas têm as suas fases, que elas precisam passar por isso. Tem toda a questão da pandemia, né? Que elas não entendem, crianças menorzinhas, não entendem o que está acontecendo. Então, assim, quanto mais essas crianças puderem brincar com os brinquedos, melhor. Eu acho que é muito melhor do que ficar no celular, sabe? Então, nem que bagunça a sala toda, mas menos celular. Porque eu vejo que as crianças estão, assim, conectadas até o pescoço cada vez mais cedo, né? Isso que é Exato. Cada vez mais cedo elas estão... A minha já sabe tirar a mensagem do celular, já sabe trocar, já sabe o que é o YouTube. Ela adora YouTube. Eu falo, gente, mas ela tem 2 anos e 6 meses, é muito novinha. Não, olha... Eles são assim. Olha, eles ganham da gente, ó. Você vai ver quando ela estiver um pouquinho mais velhinha. Você vai ver que, ótimo. Vai me dar aula, né? Mas, ó, uma coisa que eu acho que nós que trabalhamos com uma organização, acho que eu sempre falo, que até dá uma segurança para os pais, é você destinar lugares para cada coisa, né? No quarto de brinquedos, ou até mesmo um cantinho na sala, porque a gente dá aquela leveza do tipo, tá brincando, mas eu sei que depois vai voltar para os seus devidos lugares, para as casinhas, que eu falo, as casinhas dos brinquedos, o lúdico. Porque o brinquedo precisa dormir lá na casinha dele. Então, é trazer o lúdico na organização para envolver a criança de uma forma como se fosse uma brincadeira ali, sabe? Na organização dos brinquedos. Não aquela coisa, meu Deus, tá muito bagunçado, tá. Senão a gente enlouquece. Então, aí eu vou dar algumas dicas para quem estiver aqui vendo e falando sobre essa organização dos brinquedos. Eu sempre organizei brinquedotecas quando eu ainda não era mãe, né? E tem técnicas que eu aplico, tal, e hoje com o método Montessori isso me dá uma outra visibilidade. Você falou uma coisa interessante, né? Sobre a organização. Eu brinco com a Laís de organizar, né? Então a gente faz a brincadeira. Quem organiza mais rápido, quem coloca mais na caixinha, ela sempre ganha, não sei por quê. Ela sempre organiza primeiro do que eu. A minha filha é virginiana, então ela acaba tendo, às vezes, colocando as pecinhas uma da outra. Minha filha é a minha filha, então... Alice, é virginiana também, sabia? Ó. Aham. Que dia que ela é? De que dia é 5 de setembro. 5 de setembro. A Laís é do dia 30 de agosto. A Laís é?
Ah, 30 de 30 de agosto. agosto. Vai Uhum. ser um pouquinho antes do previsto, mas eu tenho 2 virginianos, o marido e a filha. Mas Oh essa my coisa God! do Mas aí essa coisa do brinquedo. Espaços na casa, a gente sabe que a criança vai querer, às vezes, estar próximo do pai. Então, se a mãe tá na cozinha, levar um cestinho com alguns brinquedos para que ela tire, brinque ali embaixo, enquanto você tá fazendo alguma coisa na tarefa. Depois coloque no cestinho e volte. Então, hoje a gente tem uma série de produtos organizadores que nos ajudam, né, no dia a dia, a deixar a casa. E precisa ter, às vezes, espaços com brinquedos na sala, sim, porque é onde vocês estão lá convivendo. Então, às vezes, o pai quer deixar o brinquedo só no quarto. E, tipo, esse bloqueio da criança, ela poder usar a Isso. imaginação, de Vai usar a brincar só no criatividade. quarto, mas a criança vai brincar sozinha lá e os pais estão lá na sala, por exemplo, né? Eu acho que dá sim. Eu sempre falo assim: a maior parte dos brinquedos fica no quarto, mas alguns brinquedos, os brinquedos que a criança está brincando no momento, porque a criança é muito assim, né? Uma semana tá brincando só com aquele brinquedinho, na outra ela já quer o outro, é assim. Então fica de olho, ó. Essa semana eu vou trazer esses brinquedinhos que ela está brincando mais na sala. Por exemplo, aqui na minha sala, Kalinka, eu tenho 2 gavetões onde eu organizo alguns brinquedinhos ali do Arthur. Eu tinha, agora eu tirei, mas eu tinha um baú preto que combinava com a decoração da sala, então ficava discreto ali, não ficava um cara de sala infantil. Então tava tudo certo, assim. Então tem um pouquinho em cada lugar tem um pouquinho de coisa aqui, sabe? Eu quando aplico o método Montessori, ele fala da independência das crianças conseguirem pegar os objetos, então isso também facilita objetos mais baixos para a organização, para eles poderem manter. O que eu vejo muito das clientes que eu já atendi é que às vezes há um excesso muito grande de brinquedos, e aí às vezes não é culpa da criança, às vezes é culpa dos pais, porque a gente quer dar, eu sei, eu quero o tempo inteiro, eu quero dar alguma coisa nova para a Laís, isso é normal. A gente quer sempre dar alguma coisinha, mas tomar cuidado, porque com o método a gente aprende que a gente tem que deixar poucos brinquedos à vista, que é o que eles vão brincar, guardar e fazer esse rodízio, né? Então isso faz parte do método Montessori. Muitas pessoas aplicam e não sabem que estão aplicando o método Montessori, que é essa coisa do rodízio de brinquedos, de guardar alguns. Toda vez que eu trago um brinquedo que estava guardado, ela acha que é novo. E aí isso já dá um estímulo, então você não tem aquele excesso de coisas. Então é importante essa coisa de brincar, né? De vamos brincar de organizar, quem organiza primeiro, usar as cores, o lúdico, né? Você já mostrou bastante coisa sobre colocar etiquetinhas coloridas com carrinhos nas caixas, nos cestos. Isso também ajuda a criança a ter essa forma lúdica de organizar, né? E não se cobrar, porque tem bagunça. Exatamente. Exatamente. E assim, criança aprende muito na repetição, né? Então, é cansativo. Todo santo dia. Alice faz isso, Arthur faz aquilo. É todo santo dia. Eu sei que, ai meu Deus, de volta, sabe? Mas é assim, porque uma hora vai virar a rotina, sabe? Esses dias eu fui colocar umas coisinhas da Laís em outro lugar. Ela falou: não, mamãe, não é aí que põe esse brinquedo. Eu olhei pra cara dela e falei: tá bom, desculpa, eu coloquei errado. Porque eu sempre falo, né, as corzinhas das caixinhas. Que bonitinho. Ó, você vê, ela já tá mostrando a virginiana metódica. Igual a isso. Eu fico abismada, às vezes eu falo assim: não, mas a mamãe só colocou aqui pra tirar do caminho, né? Porque, não, né, Kalinka, eu vou te contar. Essas virginianas, porque assim, muitas pessoas acham que a gente, né, principalmente quem gosta de organização é virginiano. Sim, né? Os virginianos têm fama, né? Com certeza. Sim. Eu sou aquariana, tá? Não sou virginiana. Mas assim, eu vejo pela Alice... Também não, eu sou ela... câncer. Eu não tenho nada a ver com isso, mas a Alice, ela é metódica, ela é assim, tem que ser do jeito dela. Por exemplo, eu vou no supermercado, ela que tem que colocar as coisas no carrinho, porque não, é do jeito dela, eu não posso nem colocar minhas coisas lá. Senão vai sair fora do contexto. É aqui também. Ela tá colocando uma coisa atrás da outra, eu falo assim: não, põe assim. Não, mamãe, é do meu jeito. Eu falo: tá bom. Brinca aí. Eu falar depois. Ela é geniosa, mas assim, a Alice, com a Alice eu tô trabalhando com ela, assim, a Alice menos, né? Porque daí é uma exigência que ela tem dela, né? Até esses dias ela errou de fazer, mas porque eu sou muito burra de ter errado. Assim, não, para com isso. É assim que a gente aprende, é errando, tal. Então, né, porque já há 11 anos, daí você já começa a dosar e trazer para o equilíbrio, né? Também, né? Porque aí que tá, não dá para ser assim, né? Porque isso faz a gente sofrer também. Todo esse cuidado que você tem, né? Porque agora ela tá numa fase de ir para a fase adulta, né? A adolescência é uma fase conturbada, isso também é muito importante. A gente tem mães aí de várias idades, o pessoal estava comentando aí. Então, assim, cada fase é um desafio, são novos aprendizados que a gente aprende, né, Rafa? Os nossos filhos aprendem, Exato. Então é importante que a gente
não se cobre tanto e vá conhecendo o filho. Quanto mais a gente conhece o filho, mais conversa com ele, mais fácil da gente lidar, mais fácil da gente ensinar. Então, isso é super importante. Mas aqui, ó, Exatamente. Não, dicas e de uma coisa organização. assim, assim, até uma coisa, até respondi essa pergunta também. O que eu acho que é muito importante a gente começar desde cedo com os nossos filhos é a questão do desapego do brinquedo, né? Tipo, de você, vai chegar uma hora que a criança não vai mais querer saber do brinquedo, às vezes é um brinquedo fora da faixa etária e tal. Então, é tirar o brinquedo para entrar um outro brinquedo. E as crianças, elas têm essa resistência de, eu não quero que o brinquedo vá embora tal. No começo é muito difícil, mas é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, essa questão do desapego, porque a gente sabe, nós adultos, que tem muitas pessoas, né, Karine, você mesmo tem bastante cliente e tal, que realmente é muito delicado essa questão de desapegar, né, de tirar alguma coisa que a gente não usa, né, e deixar em movimentação. Então, acho que quanto antes a gente mostrar essa importância de doar um brinquedo para uma criança que não tem condições. Eu mesma, quando eu posso, eu acabo mostrando fotos. Olha só onde essa criança mora, não tem condições, vamos ajudar, vai ficar muito feliz. Então, assim, a criança começa a se interessar. Puxa, né? eu quero ajudar essa criança ali também, sabe? Então, acho que é muito importante. Né? Valorizar essa Isso, coisa de doar sempre. E engraçado exatamente. que você falou isso, quando eu fui atender muitas brinquedotecas e tal, às vezes o pai é apegado ao brinquedo da criança e a criança é super desapegada. A gente também tem que tomar cuidado. Às vezes o pai pagou muito caro no brinquedo, isso aconteceu mais de uma vez, né? Em todos os atendimentos que eu fiz presencial com pais, que às vezes a criança não queria mais o brinquedo, mas o pai, por ter pago caro naquele brinquedo, não queria se desfazer daquele brinquedo. Então aí a gente tem que perceber que às vezes nós estamos ocultando alguma coisa ali para que os nossos filhos tenham excesso de brinquedos. Então, assim, ele tem que ter brinquedo, ele tem que brincar sim, mas cuidado com os excessos de brinquedo, cuidado com como você está lidando, né, com o seu apego dentro de casa, porque você reflete isso para o seu filho. Então, tudo isso são questões que às vezes a gente nem percebe, né? Não, e outra coisa também, Karine, dá para você vender as coisas, porque hoje tem vários perfis que você consegue vender um brinquedo, ou roupas, tem umas roupas super boas que você pode ganhar um dinheirinho ali para ir comprando outras roupas, né? Porque na verdade não para nunca. Então, de repente, assim, o pai ou os pais não querem se desfazer de um brinquedo super caro, então pode vender, né? Tem Mercado Livre, tem um monte de site hoje que você, o LX, que pode vender, você ganha um dinheirinho e pode comprar um outro brinquedo ou comprar alguma outra coisa, né? Então, essa dica serve levar para o lado gente prático. Que não quer desapegar, né? A pessoa que não quer desapegar, de vez de dar, vende, porque aí dói menos. Vende. Pronto. Resumir. Pronto, vai ganhar dinheiro. Porque tem muito. O desapego é uma parte complicada, sim, para todo mundo fazer. E às vezes é exatamente, ou é por causa de um sentimento, daquela peça, daquela roupa, ou é por. Paguei caro. Gente, vendendo, você vai conseguir pelo menos um retorno ali, nem que for um pouquinho, e aí você já investe em outra coisa. Então a gente tem que começar a trabalhar isso, né, pra gente. Ô, Isabélia, a live vai mas ficar eu vejo salva assim, eu vejo que é uma coisa tão, eu vejo uma coisa tão complexa essa questão do desapego, porque assim, se a pessoa tem dificuldade de desapegar roupa, coisas, ela também pode ter dificuldade de se desfazer de hábitos ruins, por exemplo, de sentimentos ruins. Então, sabe? Por medo, por receio de várias outras coisas. Então, para você ver que é o muito de dentro para fora que eu falo. Por mais que a gente tente isolar com uma coisa muito fora, acaba vindo para dentro, porque na verdade a gente também tem que saber lidar com as nossas emoções e tentar desapegar das coisas que não fazem bem pra gente, né? Então, é um processo que quanto antes a gente entender a importância do desapego, não somente dos itens, né, que a gente pega ali, brinquedo e coisas, mas como tudo, né? Hábitos, coisas, pessoas, sei lá, né? sentimentos, pessoas, perfis do Instagram. Seguir só gente legal, cuidado Isso! com quem seguem, cuidado com as informações, gente, informação de qualidade, tem que seguir pessoas que realmente tragam esse sentimento. E eu acho que muitas pessoas se apegam, não só a pessoas que estão trazendo com medo, né? Mas ela não vai mais gostar de mim, o que as pessoas vão achar. Esses dias eu fiz até um Reels aqui engraçadinho. O que as pessoas ficam dando palpite? Começa a maternidade, a gente vive cheio de palpites. Mas a vida, todo mundo dá palpite na sua vida. Vai casar, vai ter filho, isso é hora disso. Para de ouvir o que os outros estão falando, começa
a ver o que você quer da sua vida. Porque aí você consegue se organizar internamente, refletir isso externamente, e você vai ser uma pessoa muito mais organizada e feliz, né? Então, isso que a gente tem que começar a trabalhar. E acho que isso é o mais importante. Exatamente. E tentar também tentar levar o nosso tempo de uma outra forma, um tempo com qualidade. Porque se a gente colocar no papel de tanto de tempo que a gente desperdiça em fazer coisas assim que não nos acrescentam, por exemplo, tem gente que fica ali, tudo bem, em rede social, porque eu sei que eu entro no Instagram, lógico, né? Mas às vezes a gente tá tão viciado que você fica só fazendo assim com o dedinho lá, você tá ali, você passa a tarde inteira só vendo a vida dos outros. E aí, gente, você deixou de ler um livro, você deixou de fazer um curso, você deixou de se cuidar. Então, eu acho que é eleger o tempo como, assim, a prioridade mesmo. Quando eu falo bastante aqui também no meu perfil sobre organização digital, que é uma das minhas especialidades, né? As pessoas hoje, é o que você falou, às vezes entram no Instagram lá só para ficar, ver uma coisa e fica tal. Então, a organização digital, ela não fala só de como organizar suas pastinhas e arquivos dentro do computador. Ela fala de como são seus métodos para uso da internet, dos aplicativos que você usa para agilizar o seu processo todos os dias. Hoje a gente tem tanto. Estamos todos no digital, né, Rafa? Todo mundo. Reunião por digital, festa no digital, live pelo digital. Tudo. Não está tendo evento, então é tudo digital. Então, às vezes, é necessário desconectar um pouco para se conectar com você. E se estiver conectado, ver até onde você está indo, qual é o seu limite, para você também não ter esse excesso, porque isso faz mal para a mente. E aí a sua saúde mental, né, que você comentou também já lá na nossa semana, é importante a gente manter, né, tranquila, para que a gente realmente consiga fazer as coisas. Senão a gente fica meio fora do contexto, né? Exato. E assim, eu vejo assim que se os pais, né, tanto o pai quanto mãe, tiver com uma carga muito. Voltou. Voltou. Se o pai ou a mãe estão com uma carga muito grande de muitas coisas, sentimentos, e ali tem alguma coisa que não está ajustado aqui dentro, a gaveta aqui de dentro está tudo bagunçada, eu sempre recomendo procurar uma ajuda, uma terapia, um psicólogo, porque, sabe, eu acho que faz muito a diferença e quebrar um pouco. Tem muitas pessoas que têm preconceito, da mesma forma da cama que você falou, mas tem pessoas que têm preconceito de procurar uma ajuda. Porque acho que, tô com um problema, não tô com. Eu resolvo o meu problema. Mas a gente sempre tem algum problema que a gente engavetou, fechou as 7 chaves e que tá aí refletindo lá na frente. Então, sabe, é tentar abrir aquelas gavetinhas internas e tentar entender por que isso e como poderia fazer diferente, melhorar. Se conhecer. Acho que o se conhecer é um exercício muito grande. E depois que a gente se conhece, a gente fica mais fortalecido em tudo na vida. Como a gente falou, informação é o melhor. Se a gente tem toda a informação sobre nós, como funcionamos, como a gente pensa, o que pode ser melhor pra gente, tempo pra gente cuidar da gente, né? Tempo pra gente cuidar da nossa casa e tempo pra gente cuidar da nossa família e do nosso trabalho. Então, acho que a gente precisa ir ver o que está sendo prioridade nesse momento. Então, aí, as pessoas me perguntam todos os dias isso. Como começo a me organizar? Você já respondeu isso várias vezes lá no canal também. Por onde eu começo? Começa primeiro, parando para refletir como é que tá a sua vida, para dentro, né? Como é que é esse autoconhecimento, como é que você está se sentindo, o que está pegando, a vida financeira, o trabalho, a família. Você vai começar a perceber áreas na sua vida que precisam, às vezes, de pequenos ajustes, né, Rafa? Às vezes é um pequeno ajuste para poder mudar completamente a nossa vida em relação à organização. Eu acho porque que às vezes mais depois importante. nessas que depois a gente descobre que o problema está aqui. A gente é o problema, não é o tempo, somos nós. A gente não está sabendo. E é difícil quando a gente. Tempo, né? Não, e é difícil quando a gente identifica que nós somos o problema, né? Dói. E, poxa, Dói. então vamos fazer o máximo que a gente puder, né? Porque realmente nosso tempo é curto, nossa vida é curta e a gente vê isso diariamente, né? Que a gente precisa resgatar muitas coisas da nossa vida, estar com pessoas que a gente realmente ama à nossa volta, né? E fazer acontecer mesmo, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o nosso dia de amanhã. Com certeza. Então, aproveitar cada momento, que é o único. E, assim, a live de hoje foi um bate-papo super descontraído entre eu e a Rafa aqui. Eu adorei esse bate-papo. A gente tá nos 5 minutinhos finais da live, então a gente vai dar agora os recadinhos finais. Mas adorei esse bate-papo. E a lição aqui dessa live é mostrar para você, mãe, que às vezes você acha que é a pior mãe do mundo, que tá errada. Todas as mães têm esse sentimento uma hora da vida. Então, então é importante a gente parar, às vezes. Você tá se cobrando demais?
Às vezes você está querendo que a casa fique um brinco e não é o momento aquela hora. Agora é o momento de você estar com seu filho, de você cuidar da sua saúde, de você fazer um pouco de bagunça, de você às vezes se divertir. Que as pessoas hoje esqueceram que a diversão não está só na televisão, não está só, né, no celular. Às vezes a diversão pode estar na sua casa e você não está se divertindo o quanto deveria. Então aqui é só um recado para você ter mais tempo de qualidade com a sua família. Mesmo. Eu acho que isso é o E mais se você importante. quiser um dia, e se um dia você não quiser, eu sou muito assim, às vezes eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. E tá tudo certo. Porque eu preciso um pouco desse respiro, sabe? Porque senão eu não consigo, né? Não consigo. Tanta coisa que a gente tem que fazer, né? E se a gente não tem esse stop ali, aquele tempinho pra dar um respiro ali, é difícil a gente, né? Se dar esse tempo para não fazer nada, para ficar de pernas para também é importante. Para revigorar a energia. Isso já é comprovado cientificamente, gente, que às vezes você parar para não pensar em nada, para descansar o corpo, faz você voltar com mais energia e com mais produtividade. E é isso que a gente às vezes está procurando. E a gente se enche de coisa para fazer, fica ocupada e não faz no final nada que é importante pra gente, né? Exato. É aquela questão, né? Bem de organização, multitarefas, né? De fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e no final não faz nada. Então, ó, né? nada abraçar de o mundo, tarefa, mas gente, abraçar o mundo não focado. dá. Não é impossível você abraçar o mundo, não tem condições. Não, eu amei. Foi muito bom conversar com você, Rafa. Eu Adorei. também. Não Você vejo sabe a hora que... de te ver pessoalmente de novo para te dar um abraço. Eu também. Eu também. Mas se Deus quiser, né? E há de querer, espero que nesses próximos meses as coisas comecem na vacina. Isso. Por favor, né? Não, a gente está passando por um momento delicado. E assim, é isso que as pessoas às vezes não pararam para pensar. Tem muita gente se cobrando nesse momento tão difícil que não tá difícil para todo mundo. Então é importante a gente ter esse controle mesmo. Eu sei que não tá fácil, gente. E tudo bem se você se sentir angustiado. Isso é normal, é sentimento. Sinta, se precisar chorar, chore. Se precisar gritar, grite. Eu brinco que às vezes as pessoas precisam gritar para poder dar essa aliviada, né? É mesmo. Eu grito no carro. Que a gente fez aqui. Eu dou uns gritos no carro. Ai, deixa eu dar uma volta na quadra. Praticar atividade física também faz bem para liberar essa energia, né? O pessoal aí, ó. Não, sempre. Nossa. Na verdade, eu acho que a gente tem que encontrar o que faz bem pra gente. Por exemplo, para mim, as atividades físicas me fazem super bem, mas tem pessoas que preferem, sei lá, ler um livro, sei lá, fazer cruzadinha. Qualquer coisa que desconecte um pouco. Desenhar. Isso Dançar, mesmo. Vamos lá. E aproveitar cada minutinho mesmo. Todo mundo fala, mas que não é, né? Não é mentira. Eu vejo a Alice, hoje tem 11 anos, mas parece que foi ontem que ela nasceu. E, né, aproveita mesmo, porque, ó, há 11 anos a Alice, ela já tá com vergonhinha de abraçar, assim, público. Porque a Alice, ela é mais independente, ela é toda, né? Então, abraça, beija muito, esmaga muito, porque, né, daqui a pouco... porque meu filho dorme na cama. Gente, vai chegar uma hora e não vai mais querer dormir. Relaxa. A Alice dormia na cama com a gente. Hoje ela não quer nem chegar perto do quarto, sabe? Aproveita e relaxa. Não dá pra ficar colocando muita coisinha assim. Tem que aproveitar, aproveita mesmo. Ó, o pessoal falando aí, o lazer, cozinhar, aprender, né, assistir uma série, curtir a família. Eu acho que isso é o que a gente tem que aproveitar. A gente tem que ter tempo para tudo na vida. Então, com organização, a gente consegue. Então, é importante a gente só colocar isso. E a gente tem que lembrar que a bagunça, ela faz parte da organização. Então, os brinquedos vão estar no chão porque você está usando. A louça vai estar na pia porque você está comendo. As almofadas vão sair do sofá porque você está usando. E você está realmente vivendo o lar, né? Só não pode dormir com a pia cheia de louça. Mas aqui a gente tem que ter um equilíbrio. Isso que é o mais importante aí, pra gente ter uma vida mais organizada. Não, mas adorei muito. Eu também. Amei, Kalinka. Vamos nos despedindo. Você tem mais algum recadinho aí pra nossa galera, Rafa? Olha, eu só tenho a agradecer, na verdade, né? Eu adoro fazer live. O ano passado eu fazia muitas, agora eu tô fazendo poucas, né? Porque acho que, né, vai mudando muita coisa assim, e a gente vai fazendo outras coisas, mas eu só tenho a agradecer, adoro essa conexão. Parece que você está aqui dentro da minha casa, parece que todo mundo que está aqui também está dentro. Então, para mim, isso é muito maravilhoso. E tem filho, relaxa, aproveita também, mas sempre tenha organização. Isso é uma coisa que não pode tirar ali do fundamental. Organização é
tudo. E quando a gente tem organização, a gente consegue ter uma vida realmente muito mais leve e ter mais qualidade de vida. Ah, muito obrigada. Queria agradecer muito todo mundo que esteve aqui, da audiência da Rafa, quem é da minha audiência, obrigada mesmo. Foram várias mensagens, se passou alguma coisa aqui que a gente não respondeu, a gente pede desculpa, mas é que as mensagens passam aqui. A Rafa é sim maravilhosa, Eliane, ela é uma fofa, eu adoro, adoro. Obrigada. Beijo. Eu convidei a Rafa, né, porque ela é uma referência para mim, sim, e eu estou sempre ali pro que der e vier, e sempre que ela precisar de mim, eu tô por aqui, tá bom, Rafa? Obrigada, Kalinka. Obrigada. Você sabe que você sempre é muito bem-vinda no Organize Sem Frescuras também. Então, tá bom. Beijo grande, gente. Beijo. Obrigada. Qualquer dúvida, podem chamar no direct, tá bom? A live vai ficar gravada. Beijão!